do internauta que está assistindo esse vídeo aula. Para quem não me conhece, sou o presbítero Israel da Assembleia de Deus. E hoje nós temos um compromisso de anunciar a palavra de Deus. Nós também temos o nosso canal no YouTube, EBD Escola Bíblica Dominical Israel Lourenço Ferreira. E também temos a nossa fanpage no Facebook, EBD Aprendendo com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre mais uma lição, são lições bíblicas lançadas pela revista CPAD, primeiro trimestre de 2019 de adultos. O título da nossa capa, Batalha Espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Isso é, o povo de Deus sempre em constante luta contra as potestades do mal. E nós sabemos que o comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. E hoje nós chegamos mais uma vez na lição de número 12. Lição de número 12, que será dada no próximo domingo, dia 24 de março de 2019. O título da nossa lição é Vivendo em Constante Vigilância. Vivendo em constante vigilância. Texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 16 e o versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O cristão, nós que somos cristãos, temos que vigiar, temos que estar firme na fé e temos que portar varonilmente e temos que fortalecer da palavra de Deus, né? Temos que ter isso em mente. E a nossa verdade prática, a vigilância na fé cristã, significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo. Nós temos que ter vigilância e manter acordado que Jesus breve virá, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Temos que lutar, temos que batalhar para não afastar de Jesus e temos que ter cautela também contra os falsos profetas. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 41. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar muito. Olha para os irmãos ver como o Senhor Jesus teve momentos difíceis na vida. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Uma pergunta. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, observe que até Jesus passou momentos de angústias e momentos de tristeza. Mas ele jamais abandonou a sua missão que ele veio fazer. Isso sirva de lição para mim e para você. Não abandonar aquilo que Deus tem para mim e para você. Que nós possamos cumprir a missão de Deus com zelo, com amor e carinho até o final. O objetivo geral é ressaltar a importância da vigilância para a vida cristã, pois a segunda vinda do Senhor Jesus está próxima, né? Os objetivos específicos da nossa lição de hoje, primeiro, explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico. Segundo, detalhes da oração de Jesus no Getsêmani. E o terceiro ponto é a vigilância, é um aspecto fundamental
no exercício da fé cristã. Isso é o que nos faz dar mais força e graça e vitória. Pois bem, chegamos na introdução. A exortação à vigilância na presente lição abrange 2 aspectos da vida cristã. Qual é o primeiro? O primeiro diz a respeito às palavras de Jesus na agonia no Getsemane, na noite em que ele foi o quê? Preso. Na noite em que ele passou situações adversas, ele foi preso. O outro aspecto refere-se ao contexto escatológico no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos, né? A presente lição mostra os aspectos da vigilância na fé cristã. É isso que nós veremos ao longo da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, o significado de vigilância. O que é vigilância? O que vem a ser vigilância? A vigilância é o ato ou o efeito de vigiar. Vigiar é o estado de quem permanece alerta a todo instante, de quem procede com precaução para não correr o risco de perder alguma coisa importante. E nós, como cristãos, devemos estar vigilantes. E isto nos mais diversos aspectos da vida humana. Em todos os aspectos, nós, como cristãos, temos que saber vigiar para não perder as coisas que Deus nos deu, para não perder aquilo que Deus tem dado para nós que somos servos deles, né? E o verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Em todos os aspectos você tem que estar atento, tem que vigiar, tem que tomar cuidado para não perder o que Deus tem te dado. Isso é para todos os aspectos, em todas as maneiras da nossa vida cristã. Primeiro subponto, vigiai, né? Estar alerta. Essa palavra aparece mais no Novo Testamento grego para vigiar e o verbo gregório, vigiar, estar alerta e ser vigilante, né? Que aparece 22 vezes. A ideia principal dessa vigilância é escatológica. Por isso, lá em Mateus capítulo 24, versículo 42 e 43, Jesus vai dizer: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Entendeu? E vigiai aqui significa, literalmente, estar completamente alerta. Porque ninguém sabe o momento que Cristo voltará para buscar a sua igreja, ou o momento em que nós encontraremos com o Senhor. Então nós temos que ficar alerta. E no versículo 43 ele disse assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse que da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Observe aqui, como não sabemos quando Jesus virá, então devemos estar preparados a todo momento, tanto na vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Devemos estar preparados porque a hora que a trombeta soar, né, a hora que Jesus aparecer, que nós possamos estar prontos para ir morar com o Senhor. Ou então, se Jesus nos levar dessa terra ainda, nós também estejamos preparados. Isso mostra as passagens paralelas de Marcos e Lucas. Mas quando Jesus disse a Pedro e a Tiago e a João: ficai aqui, vigiai comigo, versículo 38, isso significa que ele queria que os seus discípulos então ficassem acordados e continuassem a orar. Ou talvez protegesse de alguma intromissão enquanto eles estavam orando. Isso também pode acontecer, porque às vezes estamos orando num lugar e temos que ficar atento para que intromissão, alguma coisa errada venha acontecer. Então pode ser isso também faz sentido.
mas Gregório é usado para denotar uma vigilância mais geral. Aí nós vamos ver lá também, e fala sobre uma vigilância geral. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo não perde tempo, meu irmão e minha irmã, meu jovem, minha criança. Ele não perde tempo. Ele sempre vai querer destruir a minha e a sua vida. Por isso temos que estar atentos, temos que vigiar, temos que ser sóbrios. E qual é as condições para escapar disso? 4 condições para escapar. Primeiro, não dormir, né? Não dormir. O alerta aqui é que não voltemos para o pecado, né? Segundo, vigiar é estar sempre alerta e viver de maneira santa em Cristo. Isso significa não permitir que o eu seja vencido pela tentação. A terceira coisa, ser sóbrio. Ser sóbrio no grego é nepo. Não ingerir bebida alcoólica. Viver sóbria e justamente. E a quarta coisa para escapar é vestir a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Não devemos somente ser sóbrio e vigiar, mas também somos chamados para lutar o combate da fé e tomar a posse da vida eterna. Pois bem, vamos para o segundo agora subponto. Vigiar, guardar, cuidar. É o verbo grego agripineo. Manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. E só aparece 4 vezes no Novo Testamento. 2 delas no sentido escatológico, no sermão profético, né? Lá em Marcos capítulo 13, o versículo 33, disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo de Jesus vir. No grego significa grupineo, não durmam. 4 vezes Jesus avisa aqui. No versículo 33, a parte A, olhai. 33, a parte B, vigiai. E 35, disse vigiai. E no 37, disse vigiai. 4 vezes. Preste atenção. Então o vocábulo é usado para indicar a vigilância nas orações de súplica. E apresenta ainda a ideia de cuidar, de velar. Então, o que a Bíblia diz em Hebreus 13:7, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. É ele que velam pela vossa alma. Mas aqui vai uma observação: nenhum homem é adequado para pastorear, presta atenção, se não for capaz de guiar os homens em segurança para o céu. Observação: nenhum homem é adequado para pastorear se não for capaz de guiar os homens em segurança para o céu. Pois bem, vamos agora para o terceiro subponto: vigiar. Ser sóbrio é o verbo nepo, literalmente ser sóbrio, mas que aparece no sentido figurado de vigilância, combinado com Gregório. Seu uso, sentido próprio, pode ser visto em outras partes do Novo Testamento. Existe ainda o verbo eknepo, que só aparece uma vez no Novo Testamento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 34, dizendo: vigiai justamente e não pequeis, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Isso é feio, entendeu? Vigiar, temos que vigiar, entendeu? Temos que tomar cuidado. Traduzido por vigiar na tradução ARC, tornar a sobriedade. Na ARA, na Nova Almeida Atualizada, e por despertar, e na TB,
É isso que a Bíblia diz. Temos que vigiar. Não pequeis. Temos que tomar cuidado. Nós temos agora o conhecimento de Deus. Então temos que vigiar as coisas acontecerem e não deixar fora, né? A síntese do tópico 1, a vigilância é o ato de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Quando eu disse aqui sobre escatologia, escatologia é o termo escatologia do grego scatos, significa últimos, logos, raciocínio, significando a teologia das últimas coisas, tem sido usado desde o século XIX para designar a divisão da teologia sistemática que lida com tudo o que era profeticamente futuro na época em que foi escrito, isto é, profecias que já se cumpriram, como também profecias que ainda não se cumpriram. Então, tudo isso é referente às coisas que estão escritas na Bíblia. São assuntos teológicos, são assuntos importantes de profecia que inclui predições em relação a Jesus Cristo, tanto em sua primeira vinda como a sua segunda vinda, também Israel, os gentios, Satanás, o cristianismo, os santos de todas as eras, a futura grande tribulação, o estado intermediário, a ressurreição dos mortos, o reino milenial, o juízo final e o estado eterno. Então esses temas são classificados na revelação divina no programa quadruplo de Deus para, primeiro, Israel, segundo, os gentios e terceiro, a igreja e quarto, Satanás e seus anjos, dicionário Wycliffe. Então aqui chegamos mais no final do primeiro ponto da nossa lição. Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição, Jesus no Getsemane. Depois da batalha, depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele seguiu com seus discípulos para o jardim chamado Getsemane. Em oração, o Senhor rogou ao Pai 3 vezes que passasse dele aquele cálice. Mas ele veio cumprir a sua missão. Por isso ele disse, faça a tua vontade. Primeiro subponto, Getsemane. O lugar é assim identificado em Mateus, também em Marcos, e Lucas se refere àquele lugar. E João registrou o outro lado do ribeiro de Cedro, onde havia um jardim. O nome Getsemane vem de um termo aramaico que significa prensa de azeite, também lagar de azeite. Era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava reunir com os discípulos e para onde ele se retirou na noite em que ele foi preso. Observe que Jesus sempre gostava de ir lá orar. Era um lugar que ele sempre gostava de falar com o Pai, né? E por isso ele levou também os seus discípulos ali naquele dia. Alguns discípulos, né? E nós sabemos que todo cristão, irmão, ele deve ter um lugar onde ele ora, onde ele lê a palavra de Deus, onde ele busca um quarto na sua casa, onde você possa estar mais em afinidade com Deus, onde você possa orar, você pode ler, você pode estudar. Isso é muito importante. Jesus tinha o lugar ali, o jardim chamado Getsemane. Segundo subponto, a angústia de Jesus. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele encarava a sua morte de maneira serena. Ele não se preocupava com a sua morte, né? Não se desesperava, né? Mas ele sempre estava dizendo as coisas que deveriam acontecer. E ele disse aqui em Mateus 16, 21, e desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha que, primeiro, ir a Jerusalém, segundo, padecer muito dos anciões, depois, terceiro, dos principais dos sacerdotes,
e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, alguns estudiosos do Novo Testamento perguntam por que só agora ele começou a entristecer-se, a angustiar muito, né? A ponto de dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, né? O seu pavor não era a morte, mas o ser separado do Pai, ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. Sabe por quê? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pois é, ele estava decidido quanto a isso. E ele tinha já decidido porque ele sabia da missão que ele veio fazer. Marcos 10, de 33 e 34, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue a quem? Aos príncipes dos sacerdotes, dos escribas, e condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. O 34 disse assim: e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Observa que ele tinha consciência da sua morte. Ele sabia que aquilo era da vontade de Deus. Lá em João capítulo 12, versículo 27, ele disse assim: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Quer dizer, ele tinha consciência, ele sabia que esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. A salvação nossa estava em jogo naquele momento. Mas ele veio para isso, ele sabia que ele tinha aquela missão. Então, se ele veio para cumprir aquela missão, ele ia levar até o fim. E Deus tem uma missão para mim e para você. Por isso, eu e você, por mais que nós passarmos lutas, passarmos dificuldade, devemos continuar com a missão que Deus nos deu, com aquilo que Deus pôs na nossa mão, pois um dia tudo será recompensado de acordo com aquilo que você tiver feito aqui na terra. Então não esqueça da missão que Deus colocou na sua mão para fazer, meu irmão e minha irmã. Continua. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, não pare, continue, leve a sério, faça com amor, que Deus te recompensará, né? O terceiro ponto aqui, o cálice. Subponto, a expressão usada por Jesus: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Deve ser entendida à luz deste testamento. O cálice, o copo, aparece com frequência na Bíblia, e muito especialmente a sua explicação metafórica. É usado para indicar a situação miserável e também de felicidade. Da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus, o cálice também, né? E essa linguagem aparece no Novo Testamento. O Senhor Jesus se referia ao cálice da ira de Deus como castigo da separação do Pai no momento da cruz. Porque no momento da cruz houve a separação. Mateus 27, 46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, hora nona, 3 horas da tarde, ele dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Você vê a situação que Jesus passou aqui na cruz do Calvário por mim e por você. Então, ele sabia, depois nós vemos aqui que esse momento que ele estava passando aqui na cruz do Calvário, estava já chegando a hora de ser submerso na maldição por nós pecadores. Quando ele está aqui no Getsemane, estava perto dessa hora acontecer, que é o que eu acabei de dizer aqui. Então, estava perto de ser submerso. Meu irmão, minha irmã, entendeu? Estava perto dele passar
uma das maiores aflições, lutas, né? Por isso, Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele não merecia, mas ele levou para que eu e você pudéssemos hoje estar na bênção de Deus, né? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, observe que Jesus estava naquele momento passando tudo isso por amor a mim e por você. É por isso que eu e você devemos agora lutar, esforçar, batalhar espiritualmente, vencer todas as potestades do mal e continuar esperando Jesus e acreditando na sua palavra. Não devemos de maneira nenhuma deixar isso de lado. Assim diz do tópico 3, a angústia de Jesus no Getsemane expressava a aproximação de sua hora, de ser submerso na maldição, tornando-se pecador por nós, pecadores. Por isso ele se angustiou, porque ele sabia que ele ia fazer tudo aquilo, né? Então nós vamos ver aqui que Jesus, irmãos, Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, que observa que oferecendo com grandes lágrimas e orações súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Presta atenção, Jesus, ele não estava preocupado com a morte biológica, porque a morte biológica não causava terror a Jesus. Ela não causa, assim como ela não causa terror em nós, entendeu? Como Jesus carregou nossos pecados, sentiu a ira de Deus em nosso lugar, nós fomos libertados, entendeu? Nós fomos libertados. Nem a morte biológica, nem a espiritual tem qualquer influência sobre aqueles que por meio de Cristo receberam a vida eterna, né? Richard Lawrence, né? Ela não tem poder, entendeu? Então, Jesus passou tudo isso por mim e você, né? Para hoje nós estarmos aqui para dar continuidade àquilo que Ele colocou em minhas e nas suas mãos. Então vamos continuar firme, vamos perseverar, vamos lutar, que Deus com certeza irá nos recompensar. Vamos lá? Terceiro ponto da nossa lição, a exortação à vigilância. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsemane, retornamos ao tema da lição. Entendemos que o ponto central desta sessão do Evangelho, Mateus 26, 36 a 41, é a exortação à vigilância, apesar dos outros temas serem importantes aqui. Vamos lá? Primeiro, no contexto escatológico, a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Ninguém sabe, viu, irmão? Ninguém sabe isso, né? É por isso que lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, ele vai dizer, porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então ninguém sabe, não adianta querer por data, falar sobre data, falar que Jesus vai vir em tal, porque ninguém sabe. Isso foi o que Jesus falou. Então devemos ficar e permanecer com a palavra de Deus. Mas uma coisa é importante aqui. O ensino do Senhor nas diversas parábolas deste discurso escatológico dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Nós temos que estar atentos, vigiar a todo momento, certo? Apesar de ser vedada aos seres humanos a data da segunda vinda de Cristo, a Bíblia indica os sinais que precederão em Mateus 24 e o versículo 24, capítulo todo, e Lucas capítulo 21. Aqui fala sobre aquilo que precederão a sua vinda,
Quais são, o que é que vai acontecer em grande escala, em maior escala, sempre aumentando? Vai ser, eu alistei aqui 24 coisas que, é lógico que eu não estou falando aqui em ordem escatológica, mas eu estou falando mais ou menos aqui para os irmãos entenderem. Ó, vai ter aumento, primeiro, enganos, segundo, falsos Cristo, terceiro, guerras e rumores de guerras, né? Quarto, fome. Quinto, peste. Sexto, terremotos. Sétimo, antissemitismo. Oito, escândalos. Quantos escândalos vai acontecer? 9, traições. Décimo, ódio. 11º, falsos profetas. Entendeu? 12º, abundância da iniquidade, né? 13º, diminuição do amor. 14º, aumento da obra missionária. 15º, a abominação da desolação. 16º, nova nação judaica da Judéia, né? 17º, novo templo judaico, né? 18º, a grande tribulação em 3 anos e meio. 19º, martírios. Então, o crente deve vigiar, estar firme na fé, portar-vos varonilmente e fortalecer-vos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, mas essa vigilância não deixa de ser um exercício contínuo da fé, até que Jesus venha. É até que Jesus venha, irmão. Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais da sua vinda estão aí, como o avanço da imoralidade, da corrupção, a evangelização mundial por meio de recursos das redes sociais, né? Está sendo em grande aumento. Lá em Mateus 24:14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo a testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Entendeu? E a posição de Israel no Oriente Médio também, né? Aqui fala sobre Lucas capítulo 21, versículo 29, 30, 31, diz: e disse-lhe uma parábola, e olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tenha arrebentado-vos, sabeis por vós mesmos, vendo as que perto está o verão. É assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino está próximo. Então, isso aqui fala sobre Israel, essa parábola. Israel está crescendo, está voltando a toda força. Entendeu? Então, está perto o fim. A vinda de Jesus está próxima. Terceiro subponto, vigiai e orai, no versículo 41. O sentido da vigilância aqui refere, mencionado no versículo 38, que vigiar indica despertado, acordado, mas aqui significa estar vigilante, manter a fidelidade ao Senhor e nunca se apartar dele. Isso fica claro pelas palavras seguintes: para que não entreis em tentação. Então você deve ficar firme, deve permanecer. É uma advertência solene a todos os crentes, em todos os lugares, em todas as épocas, para estar atento a todos os momentos quanto à vinda do Senhor Jesus. Entendeu? Temos que estar atento. Não podemos vacilar, né? Devemos estar atento. É por isso que nós vamos ver lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, dizendo assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A parte A do versículo diz: orando em todo o tempo. Orar não é classificado como parte da armadura, mas é uma adicional
e muito importante na luta contra os poderes espirituais do diabo. Entendeu? A parte B, com toda a oração, a parte B, ela está dizendo todo tipo de oração, ou seja, pública, ou seja, privada, seja a oração como na igreja, por exemplo, a oração familiar, né? E a parte C disse súplica no Espírito. No grego é diese, súplica. Pedidos contínuos e forte, até que a oração seja respondida. Entendeu? E a parte D do versículo, vigiando nisso, né? Vigiando. Sem a vigilância, sem isto a armadura cristã serão ineficazes, por isso tem que vigiar, né? E a parte E do versículo, a perseverança e súplica por todos os santos, né? Disse no grego prostartério, aderir firmemente, estar em busca, sempre coloque o seu objetivo em oração. Preste atenção nisso aqui. É muito importante. Então, o comentário bíblico diz: a eterna vigilância é o preço da liberdade. O quarto subponto, o espírito e a carne, 41b. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne, muito comum no Novo Testamento. Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Seria esse o sentido aqui? A carne é um termo frequentemente usado nas escrituras com variação semântica tão ampla que não é possível descrever todos os seus significados nesse espaço aqui. Aqui a palavra pode indicar a fragilidade da nossa natureza física, visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos, mas também pode ser uma referência da natureza humana decaída. Então, observe, por causa da associação da palavra tentação. Então, a expressão pode indicar as coisas simultâneas ou qualquer uma dessas interpretações. Então, chegamos ao fim de mais um tópico 3, né? Então, lembra que a síntese do tópico 3, os acontecimentos dos últimos dias, nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, razão pela qual devemos estar vigilantes, pois a vinda do Senhor está o quê? Próxima. A vinda do Senhor está próxima. Meus amados irmãos, e também nós vamos ver lá em Mateus 24, e o versículo 2, aqui fala sobre o subsídio teológico, iniquidade e esfriamento do amor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Esfriará. Preste atenção, Jesus fala duas coisas aqui. E o que nos assusta nesse duplo sinal, às vezes a palavra muitos, cujo significado é quase todos. Não foi por acaso que Jesus ensinou lá em Mateus 7,13, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, né? A cada dia a aceitação da verdade da palavra de Deus se torna mais difícil. Doutrinas que outrora, ao serem ensinadas, gerava temor, têm levado muitos crentes a fazer esses questionamentos. Vemos os mensageiros mais conservadores, né, do ponto de vista bíblico, numa situação difícil, né? Muitos às vezes falam a palavra de Deus e muitos acham que essas pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, entendeu? Acha que esses pregadores estão descontextualizados, acha que são incorretos, entendeu? Não querem aceitar a palavra de Deus, e o amor do mundo faz-nos perder o amor de Deus, né? Então, cultos que deveria ter a exposição da palavra, louvor a Deus, né? Para causar temor nas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, às vezes se tornam em programas de show,
auditórios, com muito entretenimento, mas sem nenhum quebrantamento de espírito. Então temos que rever esses conceitos. É por isso que Jesus disse assim: vigiai, pois, todo o tempo, orando para que possais escapar. Lucas 21:36. Como escapar? O caminho é dar ouvido à palavra de Deus, é arrepender-se, a fim de que o nosso amor não esfrie. É isso que nós temos que fazer. Por isso o salmista disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Entendeu? Temos que voltar à palavra de Deus. Entendeu? Então é isso que nós vemos aqui. Chegamos a mais um fim da lição. Conclusão: o enfoque do relato do Getsemane é vigilância, e por esta razão não entramos em outros textos, né? Finalizamos que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai, mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane e cada um de nós deve submeter-se à vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Amém? Chegamos mais um final. Fique com essa palavra. Agradeça a Deus por você estar ouvindo essa palavra. Louve a Deus, adore a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Vivendo em constante vigilância. Temos que continuar vigilando. Bom, vamos para as perguntas e respostas. Qual o sentido do verbo vigiar? Significa estar alerta, ser vigilante. No contexto bíblico tem o sentido de estarmos atentos a todos os aspectos da vida cristã. O que Jesus estava dizendo com as palavras ficai aqui e vigiai comigo? Significa que Jesus queria que seus discípulos ficassem acordados e continuassem sem orar, ou talvez proteger-se de alguma intromissão enquanto orava. Terceira questão: por que a vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético? Resposta: porque não se sabe nem o dia nem a hora da vinda de Jesus. Quarta questão: qual o significado da vigilância? Vigiai e orai para que não entre em tentação? Significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor e nunca se apartar dele, né? Quinta pergunta: o que nos ensina a experiência de Jesus e seus discípulos no jardim do Getsemane? Ensina que cada cristão tem o seu Getsemane e cada um de nós deve submeter-se à vontade do Pai. Amém? Chegamos a mais um final da lição e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho da notificação, né? Compartilhar nossas videoaulas e também curtir a nossa fanpage. Que Deus te abençoe e eu vou orar por você. E você que ainda não aceitou Jesus e queira aceitar Jesus, eu vou orar para que Jesus venha abençoar a tua vida. Maravilhoso eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por mais esta explicação da tua palavra. Deus, toma essa pessoa agora que está assistindo essa videoaula, Senhor, que ficou até aqui, Senhor, ouvindo a palavra tua. Deus, agora essa pessoa que está aceitando a ti como teu único e suficiente Salvador, escreve o seu nome no livro da vida, abençoa, Senhor, quebra os laços, quebra as barreiras, Senhor, repreende todo o mal da vida dessa pessoa, dê a bênção, dê a graça, dê a vitória, abre as portas de emprego para ela, Senhor, dê uma bênção material na vida dela, dê uma bênção espiritual na vida dela, dê uma bênção conjugal na vida dela, dê uma bênção sentimental na vida dela. Deus, abençoa, estende as tuas mãos, guarda, protege e abençoa. E é o que nós te pedimos hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, chegamos a mais um final de aula. Deus abençoe você, fique com Deus até a próxima aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical
para você interagir e tirar todas as suas dúvidas referentes a esta aula. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Até a próxima videoaula. Amém.